A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Eu tenho entrevistado aqui algumas pessoas, professores, engenheiros, médicos, advogados, jornalistas, enfim, uma gama muito grande de pessoas. Mas eu estou cansado de ouvir as mesmas respostas. E hoje, por acaso, eu faço parte de um grupo no WhatsApp, que é o Águias de Notícias, que um dos administradores é essa pessoa que eu vou entrevistar hoje. E por acaso, num bate-papo, ouvindo um desabafo dele, eu disse, não, peraí, ele tem que falar isso pra gente. E então vocês hoje vão conhecer, quem não conhece, que muitas pessoas conhecem, outras irão conhecer, é Anderson Silva, a voz do Águias de Notícias. Bom dia, Anderson. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Paulo. Primeiramente, passando aí para agradecer a oportunidade que vocês estão me dando aqui de expor o meu pensamento. Creio que o meu pensamento é o de muitos petropolitanos hoje em dia. Com certeza. E passando aí também para agradecer a oportunidade, você dá o crédito aí para o grupo Águias Notícias, você é um participante lá nosso, é muito bem-vindo. E realmente essa semana as coisas começaram a passar dos limites e realmente resolvi falar o que eu penso e as coisas de certo e as coisas de errado que eu tenho visto nesse combate a essa pandemia, principalmente aqui no nosso estado do Rio de Janeiro e algumas coisas também em nossa cidade, Petrópolis. Eu concordo com você. Anderson, qual é a sua profissão, Anderson? Paulo, eu sou motorista rodoviário desde os 21 anos de idade. Que legal. Isso é Comecei muito na profissão muito cedo, hoje eu estou com 34 anos e permaneço na profissão ainda. Legal. E é este homem que vai falar algumas coisas aqui agora, bater um papo com a gente, para a gente ouvir também as pessoas que fazem parte, que compõem a nossa sociedade petropolitana. O Anderson, como você está vendo essa pandemia de forma geral? Ninguém poderia esperar em 2019 por um problema como esse, não é verdade? É verdade sim, Paulo. Essa pandemia pegou o mundo inteiro de surpresa. Pegou todos aí de surpresa e inesperadamente, né? Principalmente aí as cidades pequenas, que não estavam nem um pouco preparadas para um combate a uma pandemia dessas, né? Principalmente no que diz respeito à saúde. Mas a saúde sempre foi um problema, não só da nossa cidade, mas como do nosso país, né? É verdade. A saúde sempre foi um problema, mas infelizmente nos últimos tempos só se ouve falar de Covid, sendo que a princípio parecia que a saúde estava a mil maravilhas, porque de uns tempos para cá os hospitais sempre estão cheios de pessoas doentes, sem leito, sem respirador, sem vagas, sem nada. Tudo devido a Covid. Ninguém morre de outra coisa? Entre aspas, ninguém morre de mais nada, em lugar nenhum do Brasil. A moda agora é só Covid, infelizmente. Politizaram o vírus. Estão fazendo política com o vírus. Vamos falar sobre isso. Sim, sobre isso. Quer dizer, mas de forma geral, como é que você está vendo a pandemia no mundo? Eu estou vendo que ela realmente é uma situação muito complicada, Paulo, mas muitas coisas que estão sendo feitas nos últimos tempos para combater a Covid
Na minha opinião, está sendo muita coisa feita de forma errada. Você pode estar à vontade aqui, Anderson, Sim. porque a responsabilidade aqui, logicamente, é da pessoa que está participando. A gente aqui, eu estou fazendo as perguntas, você está me respondendo. Você tem a liberdade para você falar o que você pensa. Com certeza. Dentro dos princípios, tá? Você acha que politizaram o Covid? Totalmente politizado, Paulo. Por exemplo, na minha opinião, não é interessante para os governantes e prefeitos do nosso país, por exemplo, que a sua cidade não esteja em caos. A partir do momento que se instalar o caos na sua cidade e ela entrar em calamidade pública, prefeitos, vereadores, governadores vão fazer o que quiser com o dinheiro público, sem precisar prestar conta para a sociedade. Os hospitais sempre estiveram cheios, sempre morreram pessoas nas filas dos hospitais. Não é de hoje, não é de ontem, é de sempre. Sempre aconteceu isso. Mas hoje em dia, tudo que acontece é devido à Covid. E não é. Os hospitais sempre estiveram colapsados. Nós passamos por uma Copa do Mundo, nós passamos por uma Olimpíadas e não foi construído um hospital de referência em lugar nenhum do Brasil. Todos os estádios que foram construídos foram superfaturados, já está mais do que provado isso daí. E esse dinheiro poderia ter sido emprego na saúde, não pois poderia? Aí eu te pergunto, o que está fazendo falta hoje? São os estádios que estão lá em pé, um elefante branco que não pode nem ser usado? Ou são os hospitais, as pessoas morrendo na fila dos hospitais pedindo socorro, pelo amor de Deus, me salva, e não tem hospitais, não tem leito suficiente para acolher os brasileiros que realmente precisam. As pessoas estão morrendo por politicagem em relação a esse assunto. Você acha que está havendo uma queda de braços entre os prefeitos e governadores contra o presidente da República? Sim, totalmente. A partir do momento que você dá menos autoridade a um presidente da República do que a um prefeito, por exemplo, cara, o prefeito vai se achar superior ao presidente. E não pode. É a mesma coisa dentro de uma casa, um pai de família não ter autoridade sobre o seu filho, sobre seus filhos. É a política inversa, não tem lógica isso. Isso daí não vai dar certo em lugar nenhum do mundo. O Brasil é o pior exemplo possível em relação a esse assunto. Desculpa a expressão que eu vou usar, mas é o poste fazendo xixi no cachorro, não é? É o poste mijando no cachorro. Infelizmente é verdade. Outra coisa também que eu não concordo de jeito nenhum. Vamos aqui para nossa cidade. Essa semana mesmo, ontem, eu levei 2 senhoras para fazer o teste de Covid, senhoras de idade. Quando eu falo senhoras de idade, acima de 65 anos, que merecem mais do que serem respeitadas e bem tratadas, merecem tudo do melhor. Pessoas idosas, vividas, experientes. Levei 2 senhoras ontem no centro de saúde para fazer o teste de Covid, suspeita de Covid. O que acontece? Chegou lá, fomos muito bem tratados. Sempre reitero isso quando eu sou bem tratado num lugar. Sim, centro lógico. de saúde, fomos muito bem acolhidos. Eu já tive Covid, fui lá, fui bem tratado. Ontem eu levei 2 pessoas lá e elas também foram bem tratadas. A senhora não está aguentando nem ficar de pé direito. Fez o teste do cotonete. Eu não me recordo o nome do teste, eu acho que é suave. Isso mesmo. Fez o teste do cotonete. Mas vamos no primeiro erro do combate a essa pandemia, Paulo. Por que o teste demora de 5 a 7 dias para ficar pronto? Realmente isso é um absurdo. Paulo, se essas pessoas estiverem infectadas, Paulo, Vão morrer. os entes queridos dela vão na casa dela, vão pegar Covid. Exato. Quem vai abandonar 2 senhoras de dentro de casa? Não tem como. Doente, esperando por 7 dias para fazer um teste sem chegar perto das senhoras. Impossível isso acontecer. Primeira coisa de errado que eu vejo no combate a essa pandemia: o resultado do teste não ficar pronto no mesmo dia. Se fosse do interesse dos governantes, quando eu digo governante, eu estou falando do país inteiro. Eu não estou me referindo a Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu estou falando em relação ao Brasil todo. Por que os prefeitos e governadores, primeira coisa que tinha que se fechar um contrato com o laboratório para fazer o resultado desse exame imediatamente? Se eu, Anderson, chego na UPA com suspeita de Covid, eu não posso sair de lá com dúvida, Paulo. Se eu sair de lá com dúvida, eu não vou me prevenir do jeito que é para ser feito. Eu vou sair contaminando as pessoas, porque o teste demora de 5 a 7 dias para ficar pronto. Então eu vou sair dali na incerteza de estar infectado com o vírus ou não,
e vou pegar o ônibus. Depois, outra pessoa pode pegar o ônibus, vai pegar o vírus ali no lugar que eu sentei, pode se infectar, eu posso infectar o motorista. Aí o Paulo fala assim pra mim: mas Anderson, você não precisa ir pra casa de ônibus, você pode pegar um Uber. Mas o Uber também não é um entra e sai. E tem o motorista também, e não só o Uber, o motorista de táxi também. Não é um entra e sai no táxi o dia todo. Ele não é um chefe de família que precisa levar o sustento para dentro de casa. É justo eu entrar na dúvida de estar com Covid ou não e infectar o profissional que está ali dirigindo também? De jeito nenhum. É super errado. Esse é o primeiro erro. Por isso que eu não vejo que as autoridades querem resolver o problema. Primeira coisa, se é na UPA, um exemplo, se é na UPA da cidade que faz o teste de Covid, colado à UPA já teria que ter um laboratório para fazer o resultado do exame ali imediatamente. E eu não poderia ter alta dali com a incerteza de estar infectado ou não. Por isso que eu vejo que não tem interesse em realmente combater esse vírus do jeito que é para ser feito. E a gente sabe que tratando mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Nós vamos falar sobre isso também. Você, por acaso, tem alguma pretensão política, Anderson? Não, eu não tenho pretensão política. Eu não vivo de política, não faço política, não tenho vínculo com político nenhum. Então eu sou livre para falar o que eu quiser. Eu não dependo disso. Você tem algum político de estimação? Não, também não tem político de estimação, não. Ou tá certo ou tá errado. Meio termo não tem essa. Se eu votei no Paulo, por exemplo, e o Paulo fez alguma coisa de errado, mas eu votei no Paulo, não posso admitir que ele tá errando, coisa e tal. Não, negativo. Se eu votei no Paulo e ele errou, é pau no Paulo sem massagem. Porque ele tá rasgando a minha confiança, jogando minha confiança no lixo. Eu não tenho político de estimação e nunca terei. Exatamente. Anderson, você deve conhecer alguns casos de pessoas que estão desesperadas, entrando em depressão profunda por causa dessa briga que não vai nos levar a lugar nenhum, não é? Com certeza, Paulo. Inúmeras pessoas. Eu tenho visto nos últimos tempos a ficha das pessoas. A ficha das pessoas já está caindo. Já está caindo aqui, ó. O lockdown não resolveu o problema. Fecharam o comércio no ano passado. Vamos fechar tudo. Vamos fechar o comércio durante 20 dias e vamos resolver o problema do vírus. Já foi feito ano passado, ficamos aproximadamente 4 meses com o comércio todo fechado. E eu te pergunto, Paulo, resolveu o problema do vírus? Nenhum. Qual o único problema que a gente arrumou nessa cidade aqui que já não tem emprego? Nós arrumamos mais desemprego. Mais desemprego. As pessoas já estavam vindo de uma crise econômica do governo federal anterior. Quando a pessoa estava começando a estabilizar, e quando eu digo pessoas, eu digo funcionários e patrões. Sim, lógico. Me refiro a toda essa classe trabalhadora, classe operária. Por quê? Já vinha de uma recessão econômica muito grande, na incerteza do amanhã, e tiveram que fechar suas portas. Muitos estavam trabalhando para empatar no final do mês, já para não ganhar nada, só para manter a porta aberta. Com esse fechamento que teve ano passado aí, muitas pessoas já não reabriram suas portas. Aí vem aquelas pessoas que dizem assim, mas ele já não estava bem das pernas. Sim, não estava bem das pernas, mas tem lojas aí que eram conceituadas e fecharam. Com certeza. A única coisa que não fecha nessa cidade aqui por enquanto é farmácia. Sim. Farmácia está garantido. Pode abrir que é sucesso garantido. Agora no restante está muito complicado. E nós sabemos que Petrópolis é uma cidade pequena, aqui não tem emprego. E se os postos de emprego que tem aqui fechar, um barzinho que seja, por exemplo, um barzinho da 13 de maio, qualquer barzinho daquele lá emprega 3, 4 funcionários. Exatamente. Entendeu? Você acha justo um barzinho que funciona lá durante a semana inteira, ele quase não vende nada, porque ninguém para ali durante a semana. Chega sexta, sábado e domingo, que é para ele tirar o prejuízo dele durante a semana para pelo menos empatar, ele é impedido de trabalhar. Por quê? Aglomeração perto dos bares, beleza. Mas as pessoas que são os proprietários dos bares estão controlando o acesso, estão com álcool em gel com abundância dentro de seus estabelecimentos, estão controlando tudo, temperatura, limpando as mesas. Aí as pessoas fazem algum tipo de aglomeração nas ruas e o estabelecimento que paga o pato. Exatamente. Tá errado. Exatamente. Tá errado demais. A pessoa não tem culpa. Se sai uma briga lá na rua, vai fechar o meu bar por quê? Vai fechar o meu restaurante por quê? Aqui dentro eu não estou organizando?
Eu não posso ser impedido de trabalhar, pagar o pato por uma coisa que eu não estou fazendo. Perfeito. Agora, por outro lado, também eu vejo que as pessoas que estão na rua também têm o direito delas de ir e vir. Eu não posso também impedir a pessoa de andar na rua. Entendeu? Agora, só quem paga o pato é quem paga imposto. Quem está trabalhando. Parece que é uma guerra direta às pessoas que querem trabalhar. Incrível isso. É o que eu costumo dizer. Cada CNPJ fechado, são inúmeros CPFs que ficam sem emprego. É verdade, Paulo. Agora você imagina um pai de família, uma mãe de família que tem seu filho em casa. Ele ainda não está sentindo muito essa consequência do que está realmente acontecendo, porque muitas pessoas estavam no auxílio emergencial, então conseguiram segurar a onda. Outras pessoas que foram demitidas ainda estão no seguro-desemprego. Mas eu te pergunto, daqui a uns 2, 3, 4 meses, o seguro-desemprego está acabando. Exato. São 5 meses de seguro-desemprego. E depois, Paulo, o que essas pessoas vão fazer da vida? Imagina você chegar em casa, ver seu filho e seu neto pedindo alguma coisa para comer e você abrir a sua despensa ali e não ter nada. E você não ter um centavo no bolso para você poder comprar algo para o seu filho e para o seu neto comer. Você chegar, ver o dia 30 chegando, o dia que vence seu aluguel, e você não ter dinheiro para pagar o seu aluguel. Você vai morar na rua com seus filhos, você vai comer o quê? Então, cada vaga de emprego que se perde nessa cidade, nós vamos ter uma consequência muito grande, cara. E Não vai é. ser esse ano e ano que vem. Hoje e amanhã nós não vamos sentir nada. Mas quando isso daí passar do meio do ano em diante, que a conta realmente vai chegar, a ficha de muita gente ainda não caiu. Mas vai cair. Exatamente. Como é que você viu a construção de hospitais de campanha e o fechamento desses mesmos hospitais, sendo que alguns não chegaram nem a funcionar? Pois é, Paulo, aí eu te falo. Já viu aquele ditado assim? Pro governo, quanto pior, melhor. Foi a história dos hospitais de campanha. Por exemplo, se hoje os hospitais de campanha tivessem montado ali, precisava fechar a cidade, não ia ter leito suficiente ali para todos? Ia ter. Mas fecharam os hospitais de campanha porque a situação estava tranquila. Mas a pandemia não acabou. E agora vão fechar a cidade toda novamente? Agora eu te falo, fizeram os hospitais de campanha em muitos lugares e desmontaram. Gastaram muito para fazer. Alguns não chegaram nem a ficar prontos, só gastaram dinheiro. Exatamente, gastaram muito para fazer e gastaram também para desfazer o que foi feito. Exato. Agora que eu te falo, por que não pegar esse dinheiro e fazer um hospital referência para tratar Covid em cada cidade? E eu te pergunto também, aonde foram parar os respiradores que foram comprados para esses hospitais? Exatamente. Se eu abrir um hospital de campanha que tinha aí 100 leitos, vamos falar por baixo aí. Um hospital de campanha aí que tinha 100 leitos, quando eu desfiz esses hospitais, eu fiz o que com esses leitos? Pois é. Eu taquei fogo neles? Então como é que tá faltando leito e respirador? A conta não fecha. Tem cerca de 500 pessoas na fila de espera por um leito no Rio de Janeiro. Mas a ocupação dos hospitais não está 100%. Como é que tem fila se a ocupação não está 100%? Não tem lógica. É no mínimo estranho. Principalmente estranho e, segundamente, duvidoso. Duvidoso. Eu estou duvidando que os hospitais estão lotados? Lógico que não. Tá todo mundo sabendo que os hospitais estão cheios. Mas eu também estou sabendo que em 2018, 2017, 2015, 2010, os hospitais também estavam cheios e não tinha pandemia. Exatamente. Eu duvido aqui, gente, que vocês aqui, ouvindo esse programa, que vocês nunca tiveram uma pessoa, que vocês tiveram contato, conhecimento, então da própria família de vocês, que tiveram que entrar na justiça para conseguir uma vaga no leito. Exato. Ué, então sempre foi colapsado. Mas só agora estão falando disso? Por quê? Está em calamidade pública? É uma maneira de se gastar dinheiro sem licitação. Sem controle. Né? Sem licitação, sem nada. Exatamente. É aí que tinha que ter uma regulação mesmo. Entrou em calamidade pública, você não vai sair gastando tudo o que você achar necessário, não. Você vai fazer as coisas com responsabilidade. Porque do jeito que está sendo feito, não vai resolver o problema. Vai destruir os postos de emprego, o vírus vai continuar circulando aí
e nós vamos pagar o preço muito alto por causa dessa politicagem. Aliás, esse tipo de problema de situação de emergência em cidades, nós já vimos esse filme há muito tempo, né? Aqui mesmo na nossa cidade, quando teve problemas de enchente aí, de desgraças aí na cidade, o prefeito recebe dinheiro de fora, vem dinheiro do governo federal para ajuda emergencial, e a promessa das coisas a serem feitas não são realizadas, né? Negativo, nada é feito. Lá no Cuiabá, por exemplo, cadê aquelas casinhas lá que disseram que iam construir, né? Exatamente, a maioria dos moradores do Vale do Cuiabá voltaram para suas casas. Estão lá vivendo em área de risco, e o que foi feito? Depois que saiu da mira dos holofotes das câmeras, acabou. Cara. Não tá dando ibope mais, vamos para outra coisa que dá ibope, porque isso daqui não tá dando mais. Eu sinceramente, chega a ser nojento, cara. Chega a ser nojento. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Nos últimos anos, nós não temos visto aqui na nossa cidade uma grande obra sendo feita. Grande obra que eu digo aí é, por exemplo, asfaltar mesmo essa cidade do jeito que é para ser asfaltada, entrar nos bairros, fazer as contenções necessárias, isso e aquilo. Saneamento, né? Saneamento básico, nada disso é feito nos últimos anos. E há muitos anos atrás, quando Petrópolis era uma cidade que você andava aqui de charrete, foram feitas várias ruas, calçamento, pavimentação, saneamento. Hoje em dia eu não vejo mais nada disso sendo feito. Eu não sei o que acontece com o prefeito. Deve ser muito difícil ser prefeito, cara. Será que o cara não tem capacidade para mandar? Se um prefeito tivesse que colocar a mão na enxada, a mão na pá e pegar e fazer, beleza, ia ser muito serviço para um prefeito. Mas será que o cara não tem capacidade para mandar fazer? Paulo, você é meu subordinado, você é o secretário de obras. Eu quero que você resolva isso. E você tem que resolver. Ou seja, eu sou o prefeito, sou o Anderson Silva, sou o prefeito e o Paulo é meu secretário. Se o Paulo não estiver correspondendo, eu vou ter que tirar o Paulo. Mas infelizmente aqui é muita indicação política de pessoas que não têm um pingo de competência e tá lá, de chefe, atrasando a vida dos brasileiros. Exatamente. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial agora e voltamos já para o nosso segundo bloco. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos aqui de volta para o segundo bloco do nosso programa. Nós hoje estamos entrevistando aqui o Anderson Silva, que é administrador do grupo do WhatsApp Águias de Notícias, batendo um papo aqui livre, descontraído, numa boa, numa oportunidade de ouvirmos alguém mais próximo, alguém que esteja mais próximo da população. Ô Anderson, qual a solução para o problema? É tão difícil assim resolver o problema que nós estamos enfrentando? Paulo, o problema está aí. Difícil mas também impossível não é. Agora, deixar colapsar do jeito que estão falando que está colapsando, eu já acho totalmente errado. Porque medidas preventivas poderiam ser tomadas para não chegar a esse ponto. Por que não tomam? E que medidas preventivas foram tomadas? Quando começou a pandemia, toda viagem que o motorista de ônibus dava no centro da cidade, chegava no centro da cidade, o ônibus era higienizado. Hoje você vê isso daí acontecer? Acabou? Você vê? Eu não vejo. Rapaz. Eu não vejo. Aí eu te pergunto, até que ponto é interessante para o governo que esse vírus acabe ou que ele não acabe? Porque se a tua cidade estiver tranquila, também a verba federal também vai acabar. Não vai ter verba federal para você gastar. E eu não estou fazendo acusações. Estou falando apenas o que todos estão vendo. Todos estão vendo isso. No começo da pandemia estava uma politicagem, toda hora vinham lavando ruas, fazendo, acontecendo. Hoje em dia, muitas das vezes, o ônibus chega nas garagens à noite e nem limpo os ônibus são, do jeito que deveriam ser. Então, o contágio está aí. Ônibus lotado, transporte público lotado, a frota reduzida. Por que a frota está reduzida, Anderson? Qual é a razão disso? Eu queria entender também. Eu queria entender também porque a frota de ônibus está reduzida. Porque vai totalmente na contramão do vírus. Pois é, exatamente. Porque a partir do momento que você tem um BRT, por exemplo,
e às 7 horas da manhã as pessoas já estão brigando para poder entrar no ônibus, e chega aos finais de semana, quando ela tem o seu momento de lazer, ela está impedida de ir na praia, onde é um local que supostamente você pode escolher onde você vai ficar. Ou seja, Paulo, quer dizer que de segunda a sexta o Covid não vai te pegar, mas sábado e domingo vai? Entendeu? Você não pode ter o seu lugar na areia, mas você pode ter o seu lugar no ônibus entupido. Se você tirar o pé do chão, você não consegue colocar o pé no chão novamente. De tão cheio que anda o ônibus, principalmente BRT, o trem e o metrô. Na nossa cidade também não é diferente, não. Você pega o 700 aí, 5 horas da tarde, que você vai ver o que eu tô falando. Pega um Sargento Buening aí, 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, meio da serra, você vai ver o que eu tô falando. Todos os transportes públicos lotados. E o que está sendo feito para combater isso? Será que dentro do transporte público o vírus não entra? Não pega? Não transmite? Não tem lógica. Lógico que pega, lógico que transmite. Você está muito mais suscetível a pegar um vírus ali dentro do que dentro do seu trabalho, onde você está sendo impedido de trabalhar às vezes por causa do Covid. Você vai pegar dentro do ônibus, você não vai pegar dentro do seu trabalho, não. Seu trabalho está com o ambiente controlado, seu patrão está respeitando o distanciamento, ele está aferindo, está medindo a temperatura das pessoas que entram lá, ele está passando álcool em gel na mão das pessoas quando entra na sua loja, no seu escritório, qualquer lugar que seja. Inclusive eu tô aqui, ó, álcool em gel na minha frente, mal entrei ali, já foi totalmente higienizado, tudo dentro. Agora você acha justo? Ah não, vamos fechar a rádio, deixa o ônibus cheio, vamos fechar a rádio porque lá tem um risco de contágio. É errado. As coisas do jeito que está sendo feito de uma maneira totalmente equivocada, e nós vamos pagar o pato por isso. Isso é que é o pior. O que você acha do tratamento precoce, Anderson? Você conhece pessoas que estão livres, graças a terem usado o tratamento precoce, ou seja, antes do 5º dia? Paulo, eu não vou levantar o dedo aqui, porque não tenho a câmera me filmando, então os ouvintes não vão ver. Mas eu peguei Covid-19 estando dentro de casa. Eu estava dentro de casa. Minha esposa pegou, provavelmente no ônibus, e eu peguei dentro de casa, porque naturalmente dentro de casa eu não vou ficar de máscara o tempo todo, então eu, minha esposa, só dentro de casa. Automaticamente vai ter alguma hora do dia que vai me dar vontade de beijar a boca dela, até porque eu gosto de beijar na boca. Tá certo. Então, peguei, estando dentro de casa. Vou te contar, essa pergunta que você fez aí é até muito interessante, cara. Vou te dar o meu próprio exemplo, para não falar que eu tô especulando. Sim. Ela foi trabalhar, chegou no serviço dela, ela disse pro patrão dela, já tinha comentado comigo, que tava perdendo o paladar. Eu falei, meu amor, você de repente pode ter pego Covid-19, né? Vamos esperar para ver. Se chegar amanhã você não melhorar, vamos fazer o exame. Quando ela chegou no serviço dela, ela comentou com a patroa dela. A patroa dela, muito responsável, pediu para ela voltar para casa. Mas não pediu para ela voltar para casa, exatamente. Pediu para ela ir no laboratório de Correios, fazer o teste do cotonete, para ter certeza que estava ou não. Fez o teste aproximadamente 10 horas da manhã e foi para casa. Foi até uma surpresa quando ela chegou em casa, coisa e tal. Se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, já tinha sentado na grade, né? Mas eu tava tranquilo, tava arrumando a casa, ajudando. Chegou em casa, me falou, minha patroa pediu para fazer o teste e voltar para casa. Falei, beleza. Então a partir de agora você mantém a máscara até dentro de casa, até o resultado do teste sair. Mas só por via de segurança, porque se eu tiver que ser infectado já tá pego de você, já peguei, porque é inevitável, durmo e acordo contigo. Lógico. Beleza. Aí, logo em seguida saiu o resultado do teste, positivou para Covid-19. Falei, agora você vai fazer o seguinte, vamos no posto de saúde, conversar com a doutora e ver se temos algum remédio para ela fazer para você, medicação. Chegando no posto de saúde, que é bem próximo da nossa casa, a doutora passou para ela um antibiótico por 5 dias, azitromicina, o nome do antibiótico que foi passado para ela. Peguei minha moto, falei, agora vamos lá na farmácia
com a receitinha e comprar o antibiótico. Consegui comprar um antibiótico para ela e consegui comprar mais um antibiótico reserva para mim, porque provavelmente estaria infectado também. Estando com a minha moto parada no centro, já estava bem próximo do centro de saúde. Fui lá fazer o meu teste. Eu não sou um irresponsável. Eu tenho uma avó que tem 80 anos, minha mãe tem 50 e poucos anos, tem problema de saúde, e eu não queria chegar em casa também na incerteza, apesar que eu não ia sair de casa enquanto eu não tivesse cumprido toda a quarentena, independentemente de estar com o vírus ou não. Fiz o teste e meu teste ia demorar 5 dias para ficar pronto. Nisso que eu comprei o antibiótico, também comprei um remédio chamado Ivermectina para tomar. Tomei 2 comprimidos, ela tomou 2, e ela tomou o antibiótico durante 5 dias, e eu também. Quando eu terminei de tomar o antibiótico, Paulo, no 5º dia, saiu o resultado do meu teste. Eu fui lá pegar o resultado e eu também tinha positivado para a Covid-19. E fiz o tratamento precoce. Aí, eu te falo, 5 dias para eu pegar o resultado do exame. Se eu tivesse uma piora nesses 5 dias... Aonde você estaria agora? Eu estaria, de repente, ou entubado, ou não estaria aqui falando com você. Exatamente isso. Entendeu? Você acha que a razão de muitas pessoas terem morrido foi a ausência desse tratamento precoce? Lógico, Paulo. Concordo totalmente com isso daí. Concordo e afirmo que o tratamento precoce é muito importante no tratamento de qualquer doença. A partir do momento que tu começa a tratar qualquer coisa que seja no começo, a sua chance de cura chega bem próxima de 100%. A partir do momento que você já está tomado pela doença, meu amigo, aí não adianta fazer mais. Vai se despedindo. Vai se despedindo, que é melhor. Por quê? Eu digo isso por mim. Eu sempre tive um problema crônico com sinusite. E começava com uma leve dor de cabeça. Quem tem sabe. Quem tem vai se identificar aí com o que eu tô falando. No primeiro dia começa com uma leve dor de cabeça, aí você vai e toma um remédio para dor de cabeça, um dipirona, uma novalgina, que seja. Alivia a sua dor de cabeça. No outro dia, já começa a inflamar. Você toma mais uma dose. No terceiro dia, você já tá com a cabeça toda tomada de inflamação. Exato. Quando você vai bater um raio-x, você já está no terror. Todo inflamado. É o meu caso, eu tenho uma rinite crônica muito braba por causa da umidade da cidade. Pois é. Eu chego no Rio, eu tô beleza. Mas aqui eu tô todo entupido. O nariz fica totalmente entupido, as vias aéreas ficam totalmente entupidas. É terrível mesmo. Aí aconteceu comigo o seguinte: toda vez que eu ia na UPA, batia um raio-x, eu tinha que entrar no antibiótico. Antibiótico é muito caro. Antibiótico custa aproximadamente R$100. Você não pode ficar tomando antibiótico direto. Não. Né? Pra desinflamar. Chegou a um ponto, eu falei, porra, isso daí não tá adiantando. Todo ano, quando chega a época que acaba o verão, entra o inverno, pronto. Começa a entrar o inverno, acontece isso de novo. Conversando com o médico, ele me falou, Anderson, quando você começar a sentir essa dor de cabeça, você toma esse remédio aqui. Eu vou falar o nome do remédio, tô fazendo propaganda não, chama-se Nimesulida. É um anti-inflamatório muito barato. Tem em qualquer farmácia aí, custa uma caixinha, custa R$5. Ele falou, essa dor de cabeça que você está sentindo é o primeiro sintoma da tua sinusite. Quando você tomar esse anti-inflamatório, em vez de você tomar um remédio para dor, você tomar esse anti-inflamatório, não vai chegar ao ponto de inflamar. Você vai tomar ele por X dias e ele não vai chegar a inflamar, você nunca mais vai voltar no hospital. Ele é um médico consciente. Nunca mais tive problema com sinusite crônica do jeito que eu sempre tive. Pois é. Entendeu? Esse daí foi o primeiro tratamento precoce. Se funcionou na sinusite, não funcionaria também na Covid? É lógico. Porque quando você é internado no hospital, eles não vão administrar um remédio em você? Lógico. Por que não fazer esse exame aí com resultado rápido e começar o mais rápido possível com esse medicamento? É necessário deixar você ficar ruim para você ocupar um leito, para você ocupar um respirador? Plenamente. É política, é o nome disso daí. O político quer que o povo morra nos hospitais. Quanto pior, melhor. Infelizmente, é isso. Você acha que, por exemplo, a saída do Donald Trump na presidência dos Estados Unidos resolveu o problema do Covid lá? Paulo, você viu como é que o Donald Trump apanhou enquanto ele estava no governo? Tudo que acontecia de ruim nos Estados Unidos era Donald Trump. Aqui também temos o nosso, né? Isso aí, exatamente. O que aconteceu?
Quando o Donald Trump estava no governo, nada estava bom. Mas será por quê? Porque ele não falava a mesma língua dos outros presidentes que estavam no governo? Sim. Ele não estava ali interessado em agradar a imprensa, ele não estava interessado em agradar ninguém. Ele estava interessado em realmente governar do jeito que deveria ser feito. Aí fizeram lá nos Estados Unidos, fecharam tudo, isso e aquilo. E as únicas notícias que você via lá quando o Donald Trump estava no governo é que a economia estava indo de mal a pior nos Estados Unidos. Enfim, trocou o presidente. A economia estava colapsando porque estava fechando os postos de emprego. A economia não estava girando, não estava entrando imposto, não estava entrando dinheiro. As pessoas estavam perdendo seu serviço. O que está acontecendo no Brasil. Quando entrou esse Joe Biden nos Estados Unidos, sabe qual foi a primeira notícia que a Globo deu? Com a reabertura do comércio, a economia norte-americana voltou a crescer. Ué, a economia deixou de encolher nos Estados Unidos? A economia não estava encolhendo porque os postos de trabalho estavam sendo fechados e o Donald Trump queria abrir os postos de trabalho. Quando trocou o presidente, que o outro abriu os postos de trabalho novamente, a economia voltou a crescer? Mas não era isso que o outro presidente queria fazer e a imprensa não deixava? Ele não queria gerar emprego e a imprensa não deixava? Realmente, a gente não entende determinadas situações. Entendemos sim. Eu entendo. Você acha que é uma covardia o que estão fazendo com a população? Por quê? Totalmente. Totalmente. A população está sendo idiotizada. A palavra, o adjetivo que eu tenho para qualificar nesse momento é isso. A partir do momento que você é induzido a ficar preso dentro de casa, é muito fácil para um veículo de comunicação entrar na tua cabeça. Porque você vai ficar dentro da sua casa, trancado lá, e qual é o meio de comunicação que você vai ter para saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo? Não é a televisão? Então fica muito fácil para a imprensa vender para você o peixe que ela quiser. Se ela falar que o mundo vai acabar amanhã e você vê aquilo na televisão, você vai se desesperar, porque você está acreditando naquilo. Mas significa que o mundo realmente vai acabar amanhã? Ela não pode estar mentindo ou pode estar errada? Esse é o primeiro ponto. A partir do momento que você não tem acesso à informação do jeito que você deveria ter, é muito fácil eu manipular você. E as pessoas trancadas dentro de casa estão sendo manipuladas. Eu sou do seguinte: quem precisa trabalhar, Paulo, tem que trabalhar. Agora as pessoas, se você tem algum problema de saúde, você tem algum problema que você não pode ter contato com esse vírus, você vai ficar em casa. Você é público de risco, você vai ficar em casa. A vacina está chegando, isso daí vai acabar. Ninguém vai obrigar você a trabalhar se você não pode trabalhar, você tem algum problema. Agora pessoas normais serem impedidas de trabalhar é errado. Crianças serem impedidas de estudar, cara. Um ano perdido. E já vai para outro, né? Paulo, seja sincero. Nesses últimos tempos aí, estamos colhendo a safra de preguiçosos. Nesses últimos 14 anos de governo que nós tivemos aí. Uma safra de preguiçosos, a educação, o investimento em educação foi zero. Essa safra que está chegando aí é o resultado de 14 anos que a gente plantou aí, ó, de tabela, né? Agora você imagina, uma criança que está sendo impedida de estudar um ano, que ela já pegou o espírito da malandragem, de ficar à toa, o dia inteiro só mexendo no celular, jogando bola, que nem bola as crianças querem jogar hoje em dia, né? Só no celular o dia inteiro, outros até desviaram aí para a vida torta. Você acha que quando as aulas voltarem, esses alunos, todos eles vão voltar para o colégio? Olha, o primeiro problema é esse daí. Você acha que realmente todo mundo vai voltar para o colégio? As crianças que já não gostavam de estudar, você acha que eles vão querer voltar para o colégio? Estando um ano impedido de estudar, eles estão achando o máximo isso daí. É complicado. Você acha que nós estamos nos desviando da democracia, o Anderson? Totalmente. Totalmente. O Brasil é um país, entre aspas, democrático. Mas o que nós estamos vendo nos últimos meses, principalmente do início da pandemia para cá, é um ataque à democracia. Está sendo um ataque à democracia o que está acontecendo. A partir do momento que um prefeito tem mais autoridade que um governador tem mais autoridade que um presidente, cara,
Nós votamos lá por um presidente nos representar. O presidente não está podendo nos representar porque tem um que é abaixo dele, mas está acima dele. Ele não está conseguindo governar. A partir do momento que um prefeito tenta fazer alguma coisa, um governador se mete e você não pode fazer nada, fica complicado. Fica complicado. Isso é um ataque direto à democracia. Outra coisa. Outro ataque direto à democracia. Você querer trabalhar, levar o teu sustento para dentro da sua casa e não poder. Ah, mas o seu trabalho não é essencial para mim, que sou prefeito. O trabalho do Anderson Silva não é essencial para mim, que sou prefeito. Porque o Anderson Silva, ele trabalha vendendo coco na praia. E vender coco não é essencial. Ué, mas não é algo que te sustenta? Mas eu não levo o dinheiro para dentro da minha casa vendendo coco. Então, talvez, para o governante que esteja no poder, o meu trabalho não seja essencial. Mas para mim, para minha família, para meus filhos, é super essencial. Porque a partir do momento que chega o final do mês e eu não tenho dinheiro para levar para dentro de casa, Paulo, o que eu vou fazer? Fica complicado. Eu vou colocar uma arma na cintura e vou sair assaltando na esquina? Não tem como. Eu não vou fazer isso. Lógico. Mas infelizmente nós vamos ver o índice de criminalidade aumentar. Porque as pessoas vão entrar em desespero e um pai de família preso dentro de casa, vendo seu filho passar necessidade, realmente ele vai fazer besteira. Ele não vai medir as consequências para botar o arroz, o feijão e o leite pro filho dele na mesa dele. Lógico. Ele vai fazer besteira. Lógico que vai. Você acha que a internet fez o povo brasileiro acordar para a realidade dos fatos que nós desconhecíamos? Ah, você chegou num fato aí muito interessante. A internet nos libertou, né, Paulo? A internet nos libertou. Até então, até 10 anos atrás, aí, antes de todos terem acesso à internet igual tem hoje, nós éramos fantoches, né? Nós éramos totalmente manipuláveis, facilmente manipuláveis. Por quê? Você comprava o peixe que a emissora de televisão queria vender. Se fosse do interesse dela que o Paulo fosse o presidente da República, ia chegar às 8h30 da noite ali no Jornal Nacional, por exemplo, que sempre foi um jornal referência para todos os pais de família e para as pessoas mais antigas aí. E se ela falasse bem do Paulo, o Paulo pode votar nele porque ele vai ser um bom presidente, o Paulo vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu que estou em casa, não tinha acesso à informação e realmente eu ia acreditar que o Paulo ia ser um bom presidente. Mas será que isso, nesse tempo todo que não existia internet, foi verdade? Será que nós não fomos manipulados até aí? Quantas e quantas coisas, e hoje em dia nós temos acesso à internet e nós vemos que nós fomos enganados. Que não era aquilo que estava sendo mostrado ali nos veículos de comunicação, rádio e televisão. Não era aquilo. Rolava um interesse financeiro por trás daquilo que estava sendo vendido ali. E com a internet não, você realmente tem acesso a tudo. Basta você querer pesquisar. Eu sempre dou um belo exemplo, cara. O doutor Enéas. Eu tenho 34 anos, o Paulo tem um pouco mais de idade do que eu. O doutor Enéas na televisão, principalmente na Globo, ele sempre foi taxado como maluco. Maluco, retardado. Todo mundo que olhava para o doutor Enéas fazia a imagem dele um maluco. E não era. O doutor Enéas era um cara super estudado, super culto, inteligente, com um QI fenomenal. E era vendido pela mídia como maluco. Porque se ele entrasse no governo naquela época, ele ia fazer com a mídia o que o governo federal hoje em dia está fazendo. Só que nunca ele ia conseguir chegar ao poder do governo federal naquela época sem nós termos realmente acesso à informação do que ele era ou deixava de ser. Hoje nós vemos que o Dr. Ené, qualquer pessoa que entrar na internet e pesquisar sobre ele, vai ver que ele foi um cara realmente fantástico, não como político, mas como pessoa, como médico. Tu vê a carreira do cara, uma carreira exemplar para qualquer pessoa, para qualquer cidadão realmente que seja patriota, que seja cidadão do bem, um cidadão exemplar. E era vendido como maluco quando não tinha internet. É verdade. E nós estamos a um passo de ser, bem dizer, escravizados aqui nesse país. Por quê? A partir do momento que você é manipulado, que você não tem mais acesso à informação, fica muito fácil dos governantes fazerem o que quiser com você. Vou citar um exemplo aqui. Se esse governo federal que está no poder sair e a esquerda pegar o poder novamente, e ela realmente quiser ficar no poder para sempre, cara, você pode ter certeza de uma coisa, Paulo. Quando você pegar o seu celular e pesquisar na internet alguma coisa sobre
o cara que esteja no poder, você não vai ouvir falar mal sobre ele. Você vai ver só o que ele deixar você ver. A internet vai ser controlada. Nós vamos ser um país comunista, igual a China. O país comunista é um país que você não tem acesso a nada que o governo não deixa. Não é totalmente o contrário de um país democrático, que nem é o Brasil, hoje em dia. O Anderson, infelizmente nós estamos chegando em cima do horário do nosso programa. Passou rápido. Quando o papo é bom, a hora voa, Quando o papo é bom, a hora voa, exatamente. Para terminar, você acha que a atual linha de governo vai continuar em 2022? Ou nós voltaremos ao que era antes e aí será um salve-se quem puder? Paulo, eu tenho minhas dúvidas. Mas eu também tenho minha esperança. Que o brasileiro, quando ele está começando a sentir na pele o que realmente o presidente da República falou lá atrás, ele está começando a dar mais valor para as coisas. Ele está começando a acordar, a pesquisar mais e está vendo que nem tudo que ele lê no título da matéria ali é verdade. Entendeu? Então esse daí é o que eu queria colocar nesse momento. E eu queria fazer mais uma observação aqui, cara, a respeito das barreiras sanitárias. Só uma pergunta. Sim. As barreiras sanitárias nesse feriadão aí, tá funcionando, tá mandando os carros que são de fora voltar. Sim. Mas os ônibus que vêm da Única para Petrópolis, que traz 46 passageiros, não estão passando ali na barreira sanitária direto? O que adianta? Qual é a diferença de você barrar um automóvel, não deixar entrar ali, e quando chega um ônibus da Única, da UTI, da Itapemirim, da Cometa, que seja, desembarcar na rodoviária ali, os passageiros pegam o ônibus da Cidade Real e passam na barreira sanitária direto. Qual sentido tem de fazer barreira sanitária desse jeito? Realmente. Não tem sentido. Não tem sentido. Paulo, não tem sentido o que estão fazendo. Estão politizando as coisas de uma tal forma que tá ficando feio já, o prefeito. Vereadores, tá ficando feio. Vamos mudar o jeito de agir. Anderson, eu queria te agradecer muito a tua atenção de você vir aqui para esse papo. Eu acho que foi um papo ultra gostoso, um papo legal, que levou uma mensagem ao nosso povo petropolitano. Eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes a atenção dispensada ao nosso programa, agradecer a Isabela aí na mesa de som, o William, o Lucas, o Lucas, na mesa de som, então tá bom, mas a Isabela na gravação do programa aí, e muito obrigado, e semana que vem estaremos de volta com mais um programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Um abraço a todos, fui!